Fala pessoal, tudo bem com você? Como que você tá? Como que tá o seu coração? Tá difícil, eu sei, não tá fácil. Tá durando muito mais do que a gente achou que ia durar, mas a esperança está em Cristo. Nós temos a certeza de que Deus está com a gente, de que Ele é o nosso passado, presente e futuro. Ele é a nossa esperança. Por isso, não deixe de depositar a sua esperança nele. Não deixe de depositar suas aflições, suas preocupações. Não deixe de falar com Deus. Não deixe de ser amigo de Deus. Por isso eu te convido agora não a assistir um culto, mas a prestar um culto a Deus. A louvar, a orar, a anotar a mensagem e apresentar para Deus o seu culto, aquilo que você trouxe para Ele. Vamos orar? Pai, que o Senhor possa abençoar esse momento, Deus, abençoe essa pessoa que está assistindo agora, o seu lar, a sua casa, o seu coração, a sua mente, Pai. Nos leve, Deus, a um próximo nível, nos leve a uma nova fase, Pai, porque nós queremos viver aquilo que o Senhor tem pra gente, que é o relacionamento contigo, Pai. Continue falando com a gente hoje, Pai, receba agora o nosso louvor, a nossa adoração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos, amém. Amém? Digita aqui no chat, vamos conversar. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Pois Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá.
vive. Você pode engrandecer o nome dele nessa tarde, nessa manhã, onde você estiver. Lembre-se que o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. O sangue de Jesus já nos cobriu. E é por isso que toda enfermidade, toda depressão tem que ir embora em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja exaltado para sempre, para sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo o que eu preciso antes de eu falar. Diga aí, Ele é. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado
perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chama pra ir mais fundo, me chama pra ir além e me chama pra ir mais fundo em amor. Amor, és o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Vamos todos juntos como igreja, declare sua bondade. Bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Nós estamos na série O Cristão 1010 sobre as disciplinas espirituais. E calma, se você caiu de paraquedas aqui, eu vou te explicar. 1010 é um meme que surgiu na internet quando alguém de 10 qualidades, ela tem essas 10 qualidades, alguém top, alguém excelente, é o crush ideal. E parafraseando, o cristão 1010 é aquele que cumpre tudo aquilo que Deus espera. É aquele que é excelente no seu relacionamento com Deus, é aquele que faz tudo o que Deus pede para que a gente faça. Então é uma série onde nós estamos tratando essas disciplinas espirituais que tornam um cristão excelente, que tornam o cristão uma réplica de Jesus, que tornam o cristão aquilo que Deus nos convida a viver. E essa série ela é urgente porque nós precisamos voltar à essência do Evangelho, nós precisamos voltar à essência de ser cristão. Nós temos levado na brincadeira, a gente precisa voltar a essa seriedade, encarar essa guerra espiritual, encarar o reino de Deus como algo sério e falar: eu preciso lutar espiritualmente, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso dobrar o joelho no chão do meu quarto, eu preciso lutar, não dá para eu viver no automático, isso aqui é uma guerra e eu preciso fazer a minha parte. Como Paulo fala, ter uma renovação diária da sua mente, de todos os dias orar falando: Deus, renova minha mente, não deixe que o padrão deste mundo me molde, não deixe que os meus pensamentos se percam, tome o meu pensamento, tome o meu coração, me renova todos os dias. Então hoje a gente vai falar sobre a primeira disciplina espiritual, algo essencial, algo básico, porém fundamental, urgente, necessário. Mas antes, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Se você já achou, aperta em curtir. Se você não achou, vou esperar você apertar lá no curtir, que aí eu vou falar só depois que você curtir esse vídeo. Tô esperando. Curtiu? Tá, então vamos. Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê no secreto o recompensará.
Vamos orar? Feche seus olhos aí e ore comigo. Deus, use essa mensagem para transformar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser cristão e o nosso jeito de orar, Pai. Fale conosco agora em teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Amém. Tá ligado? Comenta uma palminha aí pra gente matar a saudade. E hoje a gente vai falar então sobre devocional. Devocional nada mais é do que uma vida de devoção, um momento de devoção, um momento de relacionamento com Deus. Então, um momento de devocional é um momento do meu dia que eu reservo exclusivamente para falar com o meu Deus. E eu fico assustado com o número de cristãos que me procuram para dizer que não fazem devocional. Cara, isso não entra na minha cabeça, isso é algo inaceitável. É como falar que um ser humano não come, é como falar que um ser humano não toma banho, é como falar que alguém não bebe água. É fundamental, um cristão não pode viver sem o devocional. Eu não preciso chegar para alguém e falar assim, você precisa respirar para viver. Você precisa tomar água para você ficar hidratado. Tem coisa que a gente sabe que é essencial. E a vida devocional do cristão é essencial. É como ouvir pessoas dizendo que não se alimentam. Falar para um cristão que ele precisa ter um devocional é como falar para alguém que ele precisa respirar. Você precisa ter o seu devocional. Então, se você é essa pessoa que não faz um devocional diário, já marque aí, ó, check, a partir de hoje, fazer devocional. O problema é que muitos de nós não foram convertidos e sim convencidos. Já parou para pensar nisso? Será que você é um convertido? Ou será que você é um convencido? Porque alguém que foi convencido, ele é um parasita. Ele não fede nem cheira, ele vai com o movimento, ele vai para onde o vento sopra. Ele vem na igreja porque os pais obrigam, porque os pais vêm. Ele até gosta do movimento, mas ele só está ali. Ele não muda, ele não faz nada, ele não paga o preço. Agora, alguém que foi convertido, que estava indo num caminho, percebeu que esse caminho não estava certo e converteu, teve uma metanoia, esse cara não vive mais como vivia antes. Esse cara não pratica mais do que praticava antes, porque agora ele se arrependeu, ele se converteu. E ele paga o preço de todos os dias ter um relacionamento com Deus, porque ele sabe que ele não pode viver sem isso. Agora, alguém que só foi convencido, ele se nomeia cristão, mas na prática ele não é cristão. Ele não faz o que um cristão faz, ele não ora, não jejua, não fala com Deus, não lê a Bíblia. Agora, como? Me explica. Como? Comenta aqui, eu quero realmente aprender. Como que alguém que fala que é cristão, não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não fala com Deus? Que cristão que é esse? O que diferença faz de ser ou não ser cristão? Não faz sentido. Aqui nesse texto, Jesus está tratando a nossa essência, ele está dando um puxão de orelha em nós. Ele está dando um puxão de orelha em nós porque muita gente pensa que vida espiritual é na comunidade. Tá que ser igreja é ser um corpo, mas vida espiritual se faz é no individual. Porque quando eu estou em comunidade, ali eu vou expressar o que Deus tem me falado no individual. Quando eu estou em comunidade, vai ser a consequência daquilo que eu já tenho vivido. Então, o que Jesus está dizendo é que vida espiritual não é quando está todo mundo junto. Vida espiritual não é somente aos domingos. Vida espiritual não é no público, não é no meio de todos. Não é quando todos estão vendo. Mas, na verdade, o que Deus quer de nós é no secreto. É no fechar da porta do quarto. Pensa comigo, escreve aqui, quando você fecha a porta do seu quarto, o que que você tem? Escreve aí. Aqui, ó, escreveram silêncio, secreto, escreveram aqui também. O que mais? Intimidade. É isso que Deus quer. É no secreto do meu quarto em que eu vou ter silêncio, em que eu vou estar concentrado, em que eu vou estar na intimidade com meu Deus. É isso que Deus espera de nós, é esse o devocional que Ele quer. É o silêncio onde ninguém mais escuta, é o choro, é o desabafo, é o descarregar em Deus e falar assim, Deus, eu nem sei o que falar, Deus, eu nem sei que palavra usar para expressar. É esse suspirar. Nem sequer precisa de palavras, é um suspirar,
é se derramar, mas é estar na presença do Pai. O que é devocional? Devocional é um momento do dia em que eu pratico o meu tempo de devoção. É como se fosse o nosso encontro diário com Deus. Como todos os dias você precisa falar com seu pai, você precisa falar com sua mãe, você precisa falar com seu namorado, com sua namorada. É o meu encontro diário com meu Deus. Precisamos ter a disciplina de, assim como a gente dorme, assim como a gente bebe água, assim como a gente come, assim como a gente vai no banheiro todos os dias, de assim também ter o nosso momento de devoção todos os dias. Se o motivo de você não fazer um devocional é porque você não sabia como fazer, acabaram seus problemas! Porque agora eu vou te ensinar a como fazer um devocional e você vai fazer, você vai praticar e depois você vai me contar como tem sido a experiência. Então vamos lá, você vai precisar de um caderno para anotação, canetas, um celular e uma Bíblia. O primeiro passo vai ser a oração. E como que eu vou fazer esse tempo de oração? Eu vou pegar o meu caderno e eu vou fazer anotações. Eu vou orar pela minha família, vou orar pelos meus amigos. E aqui é só um exemplo, você vai colocar o que você quiser colocar. Mas anote, porque futuramente você pode ver pelo que você orou, o que Deus respondeu. E escrevendo você vai conseguir focar mais naquilo que você vai orar. Então o primeiro passo é orar. E o caderninho de anotação vai te ajudar nisso. Se quiser até nomear um caderno de oração, um caderno de orações, você pode fazer. Show? Então você vai orar, vai pedir para Deus falar com você, pedir para Ele se revelar, para você conhecer Ele, e é isso. O próximo passo é a adoração. Eu não vou falar que a gente precisa adorar para entrar na presença de Deus, porque a gente nunca sai, mas a gente precisa perceber a presença de Deus. Então o momento de adoração vai nos fazer concentrar que Deus está ali, o quão bom Ele é, o quão maravilhoso Ele é. Então por isso um louvor vai nos ajudar muito. E para isso você vai precisar de um celular, e aí você vai lá, o nosso pastor Juan indicou uma playlist, a gente vai colocar aqui na descrição o link, tá lá no Spotify, e tem vários louvores para te ajudar no seu momento de adoração. Passe um tempinho adorando a Deus. O terceiro passo é a leitura bíblica. Esse é um dos momentos mais importantes em que a gente vai ver aquilo que Deus tem para falar. É muito legal que você faça a sequência de um livro, ou você leia capítulos que você já gosta, mas vamos lá, como que você pode estudar a Bíblia nesse momento de devocional? Foca, 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 focou. Aqui ó, a gente vai ler João 3,16. Então olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí você pode riscar a sua Bíblia, porque Deus, o que Deus fez? Deus amou. Amou quem? Amou o mundo. Para quê? Para que todo mundo tenha vida eterna. E aí você vai ler o texto, e é muito legal também, se você quiser pegar um caderno, você pode pegar o caderno e anotar algumas perguntas sobre o texto. Então, como que eu gosto de fazer? Foca, foca, foca. Eu sempre gosto de fazer perguntas para o texto para me ajudar na interpretação. Então, qual o contexto? Em que momento que isso foi dito? O que estava acontecendo? 2. O que eu aprendi com esse texto? O que isso me ensinou? 3. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Então, assim, você vai estudar a Bíblia e você vai fazer a sua interpretação de cada capítulo. É legal que você leia se imaginando ali no lugar e que você leia pensando também que Deus queria falar alguma coisa quando Ele mandou que escrevessem isso. E o último passo é a meditação. O que é a meditação? Muita gente erra porque começa orando e quando Deus vai começar a falar, fala, então tá, Deus, é isso, tchau, e Deus fica tipo, e aí, eu queria falar com você. A meditação, então, é o último passo, onde eu vou meditar tudo aquilo que eu pratiquei. Então, a oração é quando eu falo, a meditação eu vou pensar, eu vou meditar. Eu vou pensar no que o texto falou, eu vou pensar no que eu orei, eu vou pensar no que eu adorei, e aí eu vou conversar comigo mesmo, como o salmista falava, né? Porque está batida a minha alma, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, você vai conversar com você mesmo sobre o que o texto falou, sobre o que você leu, sobre o que você orou, e essa meditação aí Deus vai falar com você. Então, o primeiro passo foi a oração.
onde você orou por motivos, por amigos, por família, por você, você gastou um tempo falando com Deus e você foi anotando a sua oração. O segundo passo foi a adoração, onde você reservou um tempo para engrandecer e bendizer a Deus, reconhecendo quem Ele é e tudo que Ele faz de bom por você e louvar também. O terceiro passo foi a leitura bíblica, onde você leu um texto, você entendeu o contexto, você viu o que Deus queria falar com você e você pensou como pode colocar aquilo na prática. E o quarto e último passo foi a meditação, onde você meditou em tudo que aconteceu. Quando acabou esse momento, você pode ir para o seu dia cheio, porque Deus vai te abençoar. Amém? Então essa foi a receita de hoje. Valeu! Olha, eu quero que você faça isso exatamente como eu falei, siga esse roteiro e me conta. Manda no WhatsApp, manda no meu Instagram, manda em algum lugar falando comigo, olha, Renan, eu tentei e foi legal, eu consegui, eu tive dificuldade, me conta, vamos crescer junto nisso. Porque, cara, o resultado disso é plenitude, é sobrenatural. Imagina você viver, desfrutar aquilo que Deus tem para você. É amizade, é intimidade com o Pai, é desfrutar do propósito de Deus para você. Quando nós buscamos a Deus e Ele está em busca de verdadeiros adoradores, a soma disso é poder, é sobrenatural, é ter voz profética, é abençoar, é curar, é transformar, é onde chegar, você espantar as trevas, é onde você chegar, você fazer a diferença, é as pessoas sentirem por você a sensação que elas têm quando encontram o interruptor no meio do quarto escuro. É esse o resultado. Ter o meu momento com Deus é o encher da minha caneca diariamente. É todos os dias eu chegar na presença de Deus com minha caneca vazia, vazia de amor, vazia de autoestima, vazia de propósito, vazia de confiança e me encher. E todos os dias o meu relacionamento com Ele eu vou lá e eu encho. E aí quando eu saio de casa para trabalhar, eu transbordo. Eu chego na escola, eu transbordo. Eu estou com a minha família, eu transbordo. E por mais que as pessoas não me devolvam amor, não me devolvam honra, não me devolvam gratidão, não me devolvam generosidade, não faz a diferença, sabe por quê? A minha caneca já está cheia. O meu papel com as pessoas é só transbordar, não esperar ser preenchido. Porque quem me preenche é Jesus Cristo no meu momento de devoção. Talvez você está triste, cansado, sobrecarregado, frustrado, porque você está esperando que as pessoas te encham, enquanto só Jesus Cristo pode encher com aquilo que você precisa. Ele fala, quem tem sede, venha e beba, porque eu sou a água da vida, e quem beber dessa água, fluirão rios de água viva. Pare de buscar nas pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Pare de implorar, mendigar pelas pessoas encherem sua caneca com algo que só Jesus Cristo pode encher e de graça e transborda, a ponto de você derramar e não te faltar. Porém, como nós sabemos, Satanás veio para matar, roubar e destruir, e ele não quer que a gente se aproxime de Deus, porque ele sabe o poder que isso pode nos dar. Ele sabe que quando a gente tiver uma vida de devocional diária, uma vida de relacionamento com Deus, a ponto de nos transbordarmos dele, nós vamos transformar o mundo, nós vamos impactar, nós vamos expandir o reino de Deus, e ele não quer que isso aconteça. Ele sabe o estrago que isso vai causar, porque a luz incomoda trevas. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. No livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis ilustra muito bem como Satanás faz para nos atrapalhar, como que ele faz para nos tirar do foco. Porque ao invés de colocar algo grande, de nos tirar de vez da presença de Deus de um jeito que a gente perceba, no livro ele fala ao seu aprendiz que ele precisa fazer de maneira sutil. É quando você está orando e ele coloca um pensamento na sua cabeça, faz seu celular tocar, faz alguém te chamar. Aos poucos ele vai te tirando do foco, porque ele não quer que você faça. Ele não quer que você tenha essa vida de devoção. Por isso ele faz de tudo para te impedir, para te atrapalhar. Então ele fará de tudo para que a gente não cumpra esse devocional diário. E por isso nós precisamos vencer 5 barreiras que Satanás coloca para nos atrapalhar, para nos impedir de fazer o nosso tempo com Deus. E a primeira dela é a desorganização.
É da nossa cultura a desorganização, o improviso, o jeitinho brasileiro, deixa a vida me levar. Mas nós precisamos nos organizar, nós precisamos quebrar e implantar uma nova cultura e viver como pessoas organizadas. Nós precisamos ter tudo cronometrado, saber o que vamos fazer, cumprir. O meu dia tem 24 horas, como também a do pastor de uma igreja, como também como de um CEO de uma empresa, como também do presidente dos Estados Unidos. Todos nós temos 24 horas. Se para alguns é suficiente, por que para nós não vai ser? Nós precisamos nos organizar, porque a única coisa que muda do meu dia para o dia do presidente dos Estados Unidos é como nós organizamos a nossa agenda. Comece então a listar o que você precisa fazer na sua semana. Comece a listar o que você vai fazer no próximo dia. Qual vai ser o seu cronograma? Que horas você vai acordar? Que horas você vai tomar café? O que você vai fazer? Quanto tempo você vai gastar? Porque quando você começar a se organizar, você vai perceber que o que te falta não é tempo, mas sim organização. Sempre programe sua semana e o seu dia seguinte, estabeleça horários, anote tarefas, anote objetivos, tenha um calendário, siga a sua agenda à risca. Entenda o valor do seu devocional no seu dia e cuide com o que você tem gastado a sua energia. Porque quando você começar a organizar o seu dia, você vai dar tempo, você vai ver o que é exclusivo, o que você precisa fazer. E a partir do momento que você entender que a devoção, que o devocional é algo essencial, você não vai terminar o seu dia sem fazer, você vai colocar um horário especial para aquilo. Então, por exemplo, meu dia está cada vez mais corrido, está muito puxado agora por causa da quarentena também. Agora a gente tem que fazer muito mais visita, pregação, gravação, células online. Então o que eu faço? Eu acordo ainda mais cedo, agora eu estou acordando de madrugada para eu poder ter o meu tempo ali com Deus. Então o que eu fiz? Eu organizei. Se a partir das 8 é o horário que eu estou trabalhando e antes disso eu estou no trânsito, então antes disso ainda eu preciso fazer o meu devocional. Quando você organizar o seu dia, você vai ver alguma brecha ali e você vai colocar aquele tempo exclusivo para o seu devocional. E aí não vai ter desculpa para não fazer. A segunda barreira que nós precisamos quebrar é o pecado. E de fato, Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças contra o pecado. Paulo fala que contra o pecado nós ainda não lutamos a ponto de sangrar. Então a gente precisa sim vencer, lutar. O problema é quando a gente deixa de falar com Deus por causa do pecado. O problema é quando eu deixo de fazer o meu devocional porque eu estou em pecado. Tem muita gente que fala, hoje eu não vou fazer meu devocional porque eu estou com vergonha de Deus, hoje eu não vou falar com Deus porque eu pequei, cara, eu não vou conseguir falar com Ele, Deus não quer me ouvir, Deus não quer que eu passe tempo com Ele. Mas só de achar que eu não devo entrar em momento com Deus por causa do meu pecado já é um pecado. Porque é arrogância, porque é ego inflado espiritual, porque eu estou dizendo que a minha santidade me faz merecer estar com Deus. Eu estou dizendo que Deus só me ouve quando eu sou santo e nós não somos santos. Nós pecamos todos os dias, não tem ninguém que não peque. Por isso, não deixe de falar com Deus por causa do seu pecado. Sabe o porquê que a gente faz devocional? A gente faz devocional porque a gente está diante de Deus ali para contemplar a santidade dele. Não é para contemplar a minha santidade, é pelo contrário, é para olhar para ele, perceber o quanto que ele é santo, olhar para mim, perceber o quanto eu sou pecador e falar, eu preciso de Deus. Eu preciso seguir a Deus, eu preciso de Deus para me purificar. Nós fazemos o devocional para contemplar a Deus, portanto, contemplando a Deus, eu percebo quão sujo, quão pecador eu sou, eu me humilho e eu declaro, eu grito quanto eu preciso de Deus. Quando você pecar, corra para a presença de Deus, porque só Ele pode te purificar e te limpar. O erro de Adão e Eva foi de se esconder de Deus, ao invés de se esconderem em Deus. Quando você pecar, não corra de Deus, corra para Deus, porque enquanto o pecado quer te matar, quer te destruir, Deus quer te abraçar e te limpar. Enquanto o pecado quer te afundar, te colocar cada vez mais para baixo, te falar que você não merece nada, te excluir do mundo, te excluir, falar que ninguém
quer você, que ninguém te chama, enquanto o pecado quer te jogar no poço mais fundo, Deus só quer te pegar no colo e falar: vem cá, filho, eu vou te limpar. Vem cá, eu vou cuidar das suas feridas. Por isso, pare de correr de Deus e comece a correr para Deus. Não se esconda de Deus, se esconda em Deus. Quando você está jogando algum jogo e você perde, você morre, você não deixa de jogar. Você não volta a estaca zero. Você volta exatamente aonde você parou. O reino de Deus é semelhante a isso. Claro que se eu não tivesse morrido, eu teria avançado muito mais. Mas quando eu peco, eu paro ali exatamente onde eu pequei. E o que eu preciso fazer é recomeçar. O que eu preciso fazer é dar sequência. Deus não vai te fazer voltar lá no momento da sua conversão. Deus não vai fazer com que você pare de jogar, com que você pare de ser cristão. Assim como no jogo, quando você morre, você não precisa desligar, deixar de jogar ou iniciar novamente. Você só precisa dar um start, continuar onde você parou. Com Deus você só precisa levantar e continuar. E correr para a presença dEle, para Ele te limpar, para Ele cuidar e avançar. Você já viu alguém falando que vai tomar remédio para se curar de uma doença para poder ir ao hospital? Você já viu alguém falando que vai começar a correr, a treinar, ficar sarado, emagrecer para poder entrar numa academia? Eu vou no hospital porque eu estou doente. Eu vou para a academia porque eu preciso tratar o meu corpo. Não tem como você querer ficar puro para falar com Deus. Você fica puro quando você fala com Deus. O devocional não é para contemplar minha santidade, mas sim para contemplar a santidade de Deus. É para eu chegar perto da luz e perceber o quanto eu estava sujo, mas porque eu estava no escuro eu não estava percebendo. Mas agora que a luz me iluminou e eu percebi a minha sujeira, agora eu posso me limpar. Só perto de Jesus Cristo eu percebo quão errado eu estava. Só perto da luz eu percebo quão sujo meu corpo está e o quanto eu preciso de um banho. Olha, eu vou falar aqui alguns textos para te ajudar no seu momento de devocional, para te ajudar a entender que você não precisa deixar de falar com Deus quando você peca. Olha, Romanos 3, 22 ao 24. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Efésios 1, 5 ao 8. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Não é para contemplar a sua santidade, é para contemplar a santidade de Deus. A terceira barreira que nós devemos vencer é a preguiça. E a preguiça é um pecado porque além de me afastar de Deus, ela me afasta da excelência, ela me afasta de ter uma vida de qualidade, ela me afasta de tudo de bom que eu posso conquistar. E a melhor forma de vencer a preguiça é sempre fazendo o oposto ao que ela me fala. Então, se você está com preguiça de se levantar, levanta na hora. Está com preguiça de ler a Bíblia? Vai ler a Bíblia na hora. Está com preguiça de ir caminhar? Vai caminhar na hora. Sabe por quê? Tudo é a força do meu pensamento. Então, se quando me dá preguiça, eu fico ali, o que eu estou dizendo para mim mesmo? A preguiça me venceu. Agora, se toda vez que me der preguiça, eu fazer exatamente o contrário do que eu estou com preguiça, eu levanto e faço na hora, eu estou ensinando para o meu cérebro que a preguiça não tem vez. Que toda vez que me der preguiça, é que eu vou fazer mesmo. Então, eu vou ter cada vez menos preguiça de fazer alguma coisa. Então, a melhor forma de fazer
Então a melhor forma de vencer a preguiça é fazer o que ela está te pedindo para não fazer. Tá com preguiça de lavar a louça? Lava na hora. E na força do hábito você vai se tornando cada vez menos preguiçoso, porque o seu cérebro, a sua mente, o seu corpo vão entender que a preguiça não tem vez, que você não cede para ela. Toda vez que você está com preguiça, você não cede. Então você vai ter cada vez menos preguiça porque você não cede à preguiça. É assim que a gente vence. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos vencer. E algo muito parecido com a preguiça, que é a quarta barreira que nós precisamos vencer, é a procrastinação. É o ato de deixar para depois. E essa praga começa no engano do despertador, porque o despertador nos ensina a procrastinar. Os 5 minutos da soneca não servem para mais nada, além de já começar o dia dizendo para si mesmo que você vai procrastinar o que der para procrastinar, para deixar ainda mais cansado, para te fazer sair atrasado e para já estragar para o seu dia. Se você se programa para acordar às 6 horas da manhã, para dar tempo de tomar café, de tomar banho e sair, e aí você põe o soneca para mais 5, mais 5, mais 5, esses mais 5 minutos vão te deixar mais cansado, vai te fazer parecer que você dormiu ainda menos e você vai levantar atrasado. Então, quando o despertador tocar, levanta de primeira e faz tudo que você tem para fazer, porque você vai conseguir se organizar, vai conseguir fazer a tempo e vai sair de casa ainda bem tranquilo, sem pressa. Agora, esses 5 minutos te fazem ficar cansado, te faz querer dormir cada vez mais e sair correndo, e aí você já começa o dia estressado. Pare de procrastinar já no primeiro momento do seu dia. A procrastinação é um pecado e ela nos faz deixar sempre para em cima da hora, o que resulta em não fazer ou fazer de qualquer jeito, enquanto Deus nos pede para que tudo que a gente fizer, a gente faça para a honra e glória de Deus. A procrastinação me faz pensar, tipo assim, eu preciso pegar essa caneca e lavar, depois eu lavo. E aí quando eu pego para lavar, eu preciso lavar correndo de qualquer jeito, porque eu já não tenho mais tempo para lavar. Quando você tiver que fazer algo, pega e faça na hora. Uma dica que eu te dou, não deixe para começar na segunda, não deixe para começar amanhã, não deixe para começar na virada do mês, não deixe para começar na virada do ano. A gente tem essa ilusão de falar assim, eu vou começar quando? Começa agora. Se você não começar agora, você nunca vai vencer a procrastinação. Comece hoje, organize sua vida e cumpra a sua organização. E a quinta barreira que nós precisamos vencer é a distração. Satanás, ele não consegue te proibir, ele não pode te proibir de falar com Deus. Então, como C.S. Lewis ilustrou no livro, o que ele vai fazer é tirar o seu foco. É fazendo você ficar preocupado, é fazendo você ficar pensativo, é te deixando ansioso, é fazendo o seu celular tocar, é fazendo alguém chamar a porta do seu quarto. E quando você percebe, você já deixou de ter o seu tempo com Deus, porque você já está fazendo outra coisa. Sabe quando você está trabalhando e aí chega uma mensagem no seu celular e você vai ver, e quando percebe, você ficou ali 30, 40 minutos no celular? É isso que Satanás faz quando você vai ter o seu tempo com Deus. A distração pode ser feita pelo celular ou até mesmo por pessoas da nossa família, da nossa casa. Porém, neste momento, nós não podemos ser uma pessoa multitarefa. Eu não posso querer fazer o meu devocional com Deus enquanto eu estou no meu celular, enquanto eu estou falando com alguém, enquanto eu estou assistindo algo. Enquanto eu estou falando com Deus, eu preciso ser um monotarefa, eu preciso ter uma única tarefa. Crie um cantinho do castigo para o seu celular, então quando você for fazer o seu tempo com Deus, põe seu celular em uma gaveta, põe seu celular num armário, crie um lugar de oração na sua casa, um canto reservado para você orar, um lugar onde vai ser o seu tempo de devocional com Deus, sem nenhuma distração, sem nenhum quadro para te distrair, sem nenhuma televisão. Crie hábitos. Uma dica, cria uma plaquinha, coloca, não entre, estou falando com Deus, não incomode. Sabe por quê? Porque além dessa plaquinha te ajudar na distração, além dessa plaquinha te ajudar para ninguém te interromper, essa plaquinha vai criar hábitos na sua casa, vai criar uma cultura onde as pessoas vão falar, poxa, é tão importante para ele falar com Deus que ele fez uma plaquinha, eu também vou falar. É tão importante para ele ter um momento a sós com Deus concentrado, eu também quero. Então, quando você colocar uma plaquinha falando lá, não entre, estou falando com meu pai, não me incomode, não me chame, as pessoas vão ver a importância que você dá para Deus.
elas vão querer também dar essa importância, e elas não vão te atrapalhar. Talvez você esteja vendo tudo isso, ouvindo e pensando, cara, impossível, eu não quero. Requer muito esforço, requer muito tempo do meu dia. Mas se você é cristão, se você é convertido, isso aqui é o mínimo, isso aqui é o básico para quem quer conhecer a Deus. Paulo fala para a gente ter uma renovação da mente todos os dias. Ser cristão é viver se esforçando, é viver se dedicando, é viver pagando preço. Sabe por quê? Jesus não falou, aceite o meu nome e fique sentado no banco da igreja e assista vários cultos e assista várias pregações. Jesus não falou, se você quer ser meu seguidor é fácil, fica aí tranquilo, é só assistir. Pelo contrário, ele falou, se você quer ser o meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Ser seguidor de Jesus não é para quem quer ficar parado, é para quem quer pagar o preço e viver por coisas maiores. Mas sabe o que é interessante? Jesus nos convida a mudar o mundo, a transformar a cidade, a impactar gerações, em fazer discípulos. Mas o mundo começa dentro do nosso quarto, num cantinho, num secreto, num choro, num suspiro, numa intimidade com o Pai. Jesus nos ensina a orar dizendo Abba, Pai. Abba. Abba é o balbuciar de um bebê que ainda não sabe pronunciar Pai. Abba. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer longas orações. Ele não quer orações com palavras bonitas. Ele quer simplesmente o nosso balbuciar. Ele quer simplesmente a nossa tentativa de falar com Ele. Ele quer simplesmente o nosso suspiro. Ai, Deus. Não sei nem o que te falar. Eu nem sei nem que palavras usar. É isso que Deus quer de nós. Ele quer como um choro, como um filho desesperado pelo seu pai. Alguém que depende 100%, é isso que Deus quer de nós. O nosso silêncio mais verdadeiro, o nosso secreto no nosso quarto. Abba. Existia um jovem que ele amava muito louvar a Deus. Ele amava prestar cultos para Deus. Então sabe o que ele fazia? Todo final de semana ele ia para um lugar, para um sítio, ele capinava ali, ele montava uma barraca, ele acendia uma fogueira e ele passava a noite dançando, louvando, cantando, orando a Deus, e Deus se alegrava muito e Deus falava com ele. E ele fez isso durante muito tempo da sua vida, até que chegou um tempo em que ele já estava cansado, já estava começando a ficar velho, já não tinha mais tanto tempo, e ele ia, mas ele já não passava mais todo final de semana. Ele acendia a fogueira, ele dançava, ele cantava, mas ele ia embora no dia seguinte. E aí passou mais um tempo, ele já não podia mais dormir ali, ele ia, ele capinava, acendia uma fogueira, dançava, cantava, mas logo ele ia embora para Deus, e Deus se alegrava muito e falava com ele. E passou um tempo em que ele foi ficando cada vez mais velhinho, e ele já não conseguia mais nem acender a fogueira, e ele simplesmente ia para lá, ele cantava, louvava e dançava um pouquinho para Deus, e Deus se alegrava muito e falava com ele. E ele ainda foi ficando mais velho, já não tinha mais tanto movimento, não conseguia mais acender a fogueira, nem dançar, mas ele ia, capinava, louvava e cantava, e Deus se alegrava muito e falava com ele. Chegou um tempo que ele não conseguia mais sair de casa, e dentro do seu quarto, deitado numa cama, sem poder se mexer, ele louvava, orava e falava com Deus, e Deus se alegrava muito e falava com ele. O que essa história quer nos dizer? Não importa o que você esteja fazendo, mas desde que você esteja tendo o seu tempo com Deus, Ele se alegra muito, porque é isso que Ele quer de você. O que Deus quer é o nosso secreto, é o nosso balbuciar, é o nosso relacionamento com Ele. Certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá o que ela falava quando ela orava. Ela disse, eu não falo nada, eu só escuto Deus falar. E aí perguntaram, mas o que Deus fala então? E ela disse, nada, Ele só me escuta falar. O que Deus quer de nós é o balbuciar. Abba, fala comigo, Pai, eu quero te ouvir. Termino aqui contando a história de dois passarinhos que estavam em cima de uma árvore, observando a humanidade, e eles falavam para o outro.
Olha como essas pessoas correm de um lado para o outro, desesperadas, tristes, chorando, com medo, preocupadas, ansiosas. Por que será que elas vivem assim? E o outro passarinho respondeu: é porque elas não têm um Deus como o nosso que cuida da gente. Pare de viver como Marta, que enquanto Jesus está ali falando, está fazendo 1000 outras coisas que ele não pediu para fazer. E comece a viver como Maria, que está ali, sentada, ouvindo, dizendo: Abba, balbuciando, porque é isso que Deus quer de você. É no secreto, é um suspiro, é um choro, é um desabafo. Abba, fala comigo. Pare de viver desesperado como se você não tivesse um Deus que cuida de você. Porque Ele te promete cuidar, mas o que Ele te pede é que você fale com Ele, que você ore, que você faça o seu secreto. Meu desafio para você é que você se esforce em cumprir essa disciplina espiritual, a pagar o preço, a carregar a sua cruz e lá na frente poder testemunhar da diferença que isso fez na sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado por tua mensagem, obrigado por ser esse Pai bondoso que não tem pressa em que a gente cresça, mas pelo contrário, nos pede para que a gente seja como crianças recém-nascidas e simplesmente balbucie, Abba. Crianças que dependem do Senhor para comer, crianças que dependem do Senhor para sair. Viver dependente, Pai, do teu reino, assim como os passarinhos, e não falta nada para eles, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Mande essa mensagem para 3 amigos que você conhece, que tem dificuldade de fazer devocional, para que eles comecem essa vida devocional e vocês possam se cobrar, fazer junto, se desafiar, ajudar um ao outro, mas não deixe de fazer, porque um passo e você já não está mais no mesmo lugar. Então saia de onde você está, compartilhe essa mensagem, curta e depois me conta como tem sido para você. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até mais, tchau.